Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estou na área, irmão. Amém, irmão Rodolfo. Graça e paz. Pode fazer pergunta aí? Ô, irmãos, vamos agitar aí a sala. Ô, pode, claro, irmão Djalma. Irmão Djalma é uma bênção. Manda bala, irmão Djalma. A bala hoje ela é pequenininha, daqueles 22, né? Tem aquele 3 oitão e tem a de 22. Hoje é a de 22. Hoje ela é pequenininha, fácil demais, né? É com relação a 1 Coríntios 13, verso 1. Se eu não me engano, é, mas a fala eu sei qual é. Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, se não tivesse amor, não adiantaria. A minha pergunta é, nós já temos entendimento, né, de que todas as vezes que Deus falou com o homem por intermédio de anjos, a José, a Ló, nós vemos que foi no próprio idioma humano, digamos assim. A minha pergunta é, Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos, os anjos têm um idioma diferenciado? Apesar de que, como eu já falei, né, das vezes que, biblicamente falando, quando nós vimos que o anjo apareceu para falar algo da parte de Deus, era sempre em uma linguagem compreensiva. Mas existe, na concepção do irmão, existe assim um idioma angelical que é diferentemente do nosso, ou não? Boa pergunta, irmão. Dico, irmão Djalma, né? Pergunta muito boa, né? Nós, inclusive, já falamos esse tema uns tempos atrás, mas é bom a gente voltar a falar, né? Bom. Boa pergunta. Se os irmãos estão na sala aí, pode participar, irmãos. Acabei de comer aqui uma coisinha, já falo também. Os irmãos têm a liberdade. Eu começaria por aqui, irmão Djalma, irmãos que estão na sala. Como há um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, uma só igreja, um só Cristo, né? Um só Pai, que é Pai de todos, apesar de nós sermos muitos, somos um. Então, finalmente, quantas línguas existe? Somente uma. Somente uma língua, né? Muito bem. Língua. O que é língua, né? Esse membro que tem na boca, língua. A língua serve para nós expressarmos um entendimento, ok? Um entendimento. Aonde é que está o entendimento? O entendimento está no espírito, né? Todo homem tem espírito e todo entendimento está no espírito, né? Então a língua é um instrumento, né, que necessário para expressar um sentimento do espírito. Isso falando humanamente, por causa dos homens precisa de língua, né? Mas quando acabar os homens, vamos usar uma linguagem espiritual, né? As línguas também vão se acabar, né? Lá mais para frente falando em profecias, línguas, que as línguas vão se acabar tudo. Lá na Torre de Babel, né, só tinha uma língua, depois apareceu um monte de língua e acabou dando uma confusão danada, né? Então, a língua tem português, inglês, francês, alemão, japonês, chinês, né? Existem línguas, muitas línguas diferentes, né? E até os animais têm a sua própria maneira, sua própria língua, né? Digamos assim. Bom, mas a língua ela é um instrumento necessário por um tempo, né? Depois acaba a língua. Agora eu pergunto, será que Deus então não fala? Como é que Deus fala? Boa pergunta, né, irmão? O negócio vai começando a aprofundar aí. É maravilhoso, porque nós somos espirituais, né, irmão?
A gente vai subindo, subindo e entendendo e compreendendo, né? As coisas. Muito bem. Então, a língua, levando para o lado espiritual, significa o quê? Entendimento. Então, o que é que Paulo está falando falando? Ainda que eu falasse todo o entendimento dos homens, isso é, ainda que eu falasse a língua dos homens, ok? Então, eu posso falar uma palavra em português, né? A mesma palavra eu posso falar em inglês, a mesma palavra eu posso falar em alemão, a mesma palavra eu posso falar em francês, a mesma palavra eu posso falar em holandês, a mesma palavra eu posso falar em japonês, né? E aquela mesma palavra, tudo significa a mesma coisa, entendeu? Apesar de o som ser diferente, a língua ser diferente, mas o sentido é o mesmo, entendeu? O sentido é o mesmo. Porque lá em Atos dos Apóstolos aparece línguas repartidas de fogo, né? Está falando o quê? Que naquele momento o Espírito de Deus estava dando capacidade para os irmãos expressar o Espírito de Cristo com poder e autoridade. Agora eles podiam dar testemunho sabendo o que é que eles iam falar. E tanto é que eles começaram a falar nas grandezas de Deus, né? Mas línguas repartidas de fogo. Então observa, não é uma labareda física, né? Não é um fogo que queima, que nem do botijão de gás aí, né? Mas a língua de fogo significa o quê? Um entendimento aguçado. Agora, um entendimento, os irmãos estão entendendo agora. Os irmãos estão recebendo uma confirmação de que Cristo ressuscitou, de que Cristo é real, e que Cristo agora estava com ele, né? De repente, eles ficaram animados, de repente o espírito deles ficaram vivificado. Então, a língua, né, de fogo, esse é o sentido. Então, ainda que eu falasse a língua dos homens, está falando, ainda que eu conseguisse expressar todo o entendimento humano, né? Todo o entendimento humano, essa é a língua dos homens, entendeu? Língua dos homens é entendimento humano. Tudo que o homem fala com a sua língua natural, ele expressa o seu entendimento do Espírito. Então aqui não está falando de língua física, né? Está falando de entendimento humano, língua dos homens. Por exemplo, tem o entendimento do advogado, tem o entendimento do juiz, tem o entendimento do homem natural, do trabalhador, mundo, entendeu? Isso é língua dos homens. O médico também fala, não é? Todo mundo fala. Essa é a língua dos homens. Não, beleza. Eu entendi perfeitamente a colocação do irmão quando o irmão fala em a língua dos homens, né? E a língua dos anjos, que está na mesma sentença, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. O irmão comentou acerca, porque eu fui aqui ver o portão, né? E eu já cheguei, já encontrei o irmão falando acerca da língua dos homens, que é o entendimento. E a língua dos anjos? Deixa eu pegar um pouquinho. Quando a gente fala em anjos, a gente está falando no telefonezinho de Deus, né? Jacó, né? Quando ele esteve no deserto, ele botou a cabeça numa pedra e via os anjos subindo e descendo, né? Os anjos subindo e descendo. Significa que ali estava vendo um telefonezinho de Deus para Jacó, né? Deus ligou o telefone dele, espiritual, e estava falando com Jacó numa linguagem profética, tá certo? Linguagem profética é a língua dos anjos. Isso é importante deixar claro. Ah, mas ele fala claro às vezes ele fala muito claro. Na Escritura, por exemplo, ele está falando, toda a Escritura é falada na língua dos anjos. Por que é falada na língua dos anjos? Aquilo que a gente pode falar de sã doutrina
está falando a língua dos anjos. É para os espirituais entenderem. Ele diz isso, ele é claro nisso. Por isso é que não adianta as pessoas ficarem lendo a Bíblia, que nem umas tolas, e lê, que é 700 vezes, porque elas não têm o entendimento do Espírito. Que só tem o entendimento do Espírito, só fala a língua dos anjos, aquele que entende a linguagem profética, né, da parte de Deus. Ou seja, aquele que já tem Cristo. E quem não tem Cristo não consegue ler a linguagem profética. Então ele vai ler a letra da Escritura e não o entendimento do Espírito Santo passada à sua igreja. Ou seja, não vai ouvir o que o Espírito diz à igreja. Vou só até aí para o irmão Marcos explorar mais um pouquinho aí, porque já deu pano para bastante manga aí. Então, aproveitando essa deixa, já que os irmãos não entraram, eu vou falar mais um pouquinho, aproveitar aquele pedacinho que o irmão Marcos falou acerca da Torre de Babel, em que havia um único entendimento de línguas, ou seja, havia um único entendimento. Ou seja, se falava uma só língua, é porque havia um único entendimento. Esse é o discernimento disso. Então, havia um único entendimento até a Torre de Babel. Quando a Torre de Babel começou a ser construída, o Senhor confundiu o entendimento. Ou seja, causou um problema. Por quê? Porque o homem, a partir daquele momento, tentou chegar até Deus, não através de Cristo, porque esse é o objetivo de Deus. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então só existe um caminho para você chegar em Deus, e é através de Cristo. Então a pessoa que buscar qualquer outra pessoa, qualquer outro mediador, qualquer outro caminho que não seja o próprio Cristo, não encontrará, não chegará a Deus. Tá certo? Então não adianta você orar aos anjos, aos santos, a Maria, a Pedro, a Tiago. Não adianta. Você tem que orar a Deus, mas antes você tem que encontrar-se com Cristo. Se não fizer isso, você não chega a Deus. E o que aconteceu ali? Ele confundiu as línguas para quê? Para que o homem, através da sua própria busca pessoal, de querer chegar-se a Deus por caminhos diferentes que não o de Cristo, não encontrasse. Por isso é que a gente vê o sistema religioso hoje, seja católico, evangélico, ortodoxo, espírita, seja ele o que for, eles não falam coisa com coisa. Eles falam algumas coisas parecidas, mas você vê que na essência tem sempre alguém querendo abrir uma nova igreja com uma nova atitude, com um novo, entre aspas, avivamento para se chegar até Deus, mas não chega. Realmente não chega. Fica só na superfície, fica só no verniz. Porque para se chegar a Cristo é preciso nascer de novo. E a pessoa, se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Então as pessoas estão dentro da religião, mas não estão no reino de Deus. Por quê? Porque não estão salvas na sua mente. Elas estão salvas no seu espírito. Porque Cristo morreu por todas elas, mas não chegou ao entendimento. Então elas não receberam o perdão de Deus. Elas chegam que nem um cachorrinho, correndo atrás do rabo, buscando a sua salvação, querendo fazer alguma coisa para a sua salvação, como se Deus fosse incompetente para dar a salvação. Deus é completo, Deus é um Deus perfeito. Então ele deu a salvação, deu o perdão de Deus, então nós já estamos perdoados. Então o pecado que existe está só na mentalidade deformada do homem, mas ele não é computado através de nós. Em 2 Coríntios 5, diz que olha bem, nenhuma transgressão que o cara pode matar, estuprar, virar bicha, fazer o que for, que ele não ele desagrada a Deus, mas Deus não imputa aquilo mais como pecado, percebe? Não imputa. Então quem é que vai imputar isso como pecado para aquele homem? É a sociedade, são as pessoas, são as religiões. Então os outros continuam fazendo o lugar de Deus. O que é fazer o lugar de Deus? É julgar. Só quem pode nos julgar é Cristo. E os homens ficam julgando. Você pode observar, você vai num lugar, você fala alguma coisa, imediatamente já começam a lhe julgar.
imediatamente. Isso daí é uma substituição do homem querendo se passar por Deus. Porque o homem não pode julgar o seu semelhante. Seja ele mais velho ou mais novo, não pode julgar o seu semelhante. Diferente de um pai que está educando um bebezinho. Agora, o filho, depois dos 18 anos, o pai tem que parar de criticar ele, porque está falando com um homem, está falando com uma mulher. Então ele tem que parar de criticar. Porque na hora que ele está criticando, ele está julgando. E se ele está julgando, ele está fazendo a função de Deus. Está substituindo Deus sem a competência necessária. Tá certo? Deus não deu essa autoridade ao homem, como não deu a nenhum pastor, a nenhum sacerdote. Ele não deu a ninguém essa autoridade. Então chegar e dizer que está falando em nome de Jesus, quem lhe deu essa autoridade? Foi Jesus? Não. Então como é que você está dizendo? Aí chega na última hora, Deus diz assim, eu não te conheço. Ué, mas eu fiz milagre, prodígio, não sei o quê, eu levei o nome das pessoas para o monte, algumas pessoas foram curadas. Ele diz, eu não vos conheço. Olha só que coisa terrível. Não adianta, porque você está indo pelo caminho da religião, você está indo pela Torre de Babel. Você está indo por um entendimento humano e não pelo entendimento divino. Então, ou seja, você não fala a língua dos anjos, você só fala a língua dos homens. Então, ter o entendimento humano, para que ninguém se glorie, isso Deus não divide. Então Deus não divide a sua glória com ninguém. Então ele não permite que o homem mais sábio do mundo, né, fosse um Salomão da vida, tivesse o entendimento das coisas para se arvorar em ser o cara a salvar você. Então ele não consegue. Só Cristo salva. Só Cristo é Senhor. Só Cristo é Salvador. Percebeu? Então ele é o único que pode interceder por você. Ninguém mais pode fazê-lo. Ah, mas os santos fazem? Não faz. Mas os anjos fazem? Não faz. Mas Maria faz? Não faz. É tudo morto. Já morreram. Então como é que vão fazer alguma coisa? Só Deus pode fazer. E Deus, através do seu Filho, é quem faz essas coisas. Você tem. Então tem a interpretação de 1 Coríntios 13, diz, ainda que eu falasse a língua dos homens. Ok, irmãos? Ainda que eu falasse de Deus pelo entendimento humano. É isso que ele está falando. Ainda que eu falasse de Deus pelo entendimento humano, que é uma coisa legal, boa, né? E ainda também que eu falasse do entendimento de Deus, né? Por meio da linguagem dos anjos, né? Que é a ministração que foi dada por intermédio de Moisés e que veio, né? E não tivesse a língua de Cristo, que ele fala amor aqui, amor é a língua de Cristo, tá certo, irmãos? Como é que Deus se expressou? Qual a língua que Deus usou? A língua do amor, certo, irmãos, né? Ainda que e tudo mais, não tivesse a língua de Cristo, então tudo que eu vou falar é como um metal que soa ou como um sino que tine. Então a língua dos homens, a língua dos anjos, que tem uma certa revelação, né, que fala de Cristo, que aponta para Cristo, né, que dá testemunho, né, não é suficiente, precisa, né, da língua de Cristo. Porque se não tiver a língua de Cristo, vai ter som, vai ter um certo entendimento, porém é como o metal que soa, como o sino que tine. Aí Paulo falou de música, né? A música, os irmãos sabem que é a variedade de sons, né? Uma combinação de som para trazer um certo sentimento, né? E os irmãos sabem que um metal que soa não tem combinação de som. O metal que soa, ele só tem um som, ele só tem uma ressonância, né? Só tem uma ressonância única, né? Assim como o sino também, né? O sino é tim e é tim e acabou, né? Não tem muitos timbres diferentes para formar uma mensagem, né? Então a língua dos homens, né? Ela é fraca na revelação. A língua dos anjos também é fraca na revelação, é pouca. Né? Se nós não tivermos a língua do Espírito, a língua do amor, né? Porque o amor é Cristo revelado aos homens, é chamado de amor, né?
E esse Cristo que está em nós é amor. O ministério nosso é o ministério do amor. Né? E o que é o amor? É o Evangelho. É a revelação de Deus. É a palavra de Cristo. Né? A palavra de Cristo é amor. Né? Por quê? Porque ela veio para salvar o homem do seu pecado. Né? Então, é amor. Né? Então, a interpretação que eu passo aos irmãos, aqui da minha parte, no Espírito é essa. Ainda que eu falasse de Deus com todo o entendimento dos homens, que é bom, tem muita gente falando de Deus aí por um entendimento humano, né, que é legal e tem um certo nível de revelação, não adianta nada. Isso não vai chegar na perfeição. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, né, aquela revelação por meio da lei, tem muita gente falando a língua dos anjos por aí, né, usando a lei para isso, né? Vai ter uma coisa boa, porém, né, é uma nota fraca, é só uma nota. Não tem orquestra, não tem combinação de som, não vai trazer alegria para o espírito, né? Porque se não tiver a língua de Cristo, não funciona. Então a língua de Cristo aqui é amor, né? O amor é Cristo. Você pode substituir aqui, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, e não tivesse Cristo, seria como metal que soa, como sina petina. Ele está mostrando o tamanho do Evangelho, a grandeza da revelação do amor de Deus. O que é o perdão em nós, né? E ele começa a falar que isso é além da profecia, isso vai além dos mistérios da ciência, né? Isso vai além do mover da fé. Isso vai além da capacidade de realizações, de mexer na natureza, de transportar os montes, né? Transportar monte é mudar entendimentos que são paradigmáticos, que estão há muitos anos aí. Ainda conseguisse fazer isso e não tiver a língua de Cristo, no final não adianta nada, né? É por isso que nós, irmãos, depuramos na mesa do Cordeiro. Depuramos a palavra na mesa do Cordeiro, para que o amor de Cristo, né, possa estar entranhado, né, entre nós. Né? E o que é esse amor, irmãos? É suportar os irmãos uns aos outros mediante a palavra de Cristo. Porque a palavra de Cristo no Marcos, né, causa incômodo. A palavra de Cristo no irmão Rodolfo falando também causa incômodo. Qualquer um dos irmãos que fala lá causa incômodo para os nossos lados humanos. Né? E o amor é exatamente isso. O que é o amor? A definição de amor é a capacidade de nós suportarmos uns aos outros na diferença. O amor suporta a diferença. Tem diferença no Rodolfo? Tem. No Marcos tem diferença? Tem. Eu não suporto as diferenças no Marcos. Eu não suporto a diferença no Rodolfo. Pronto, irmãos, né? Estamos saindo fora do espírito, né? Mas quando eu suporto a diferença no Rodolfo, Rodolfo suporta a minha diferença, né? Aí está Cristo. Então Cristo gosta de conviver, entendeu, irmão? Entre as diferenças, entre os fracos, né? Essa é a característica dele, suporta os fracos, né? Mas ele não suporta o homem, não suporta os anjos, né? E não é aos anjos que foi dado esse ministério, e nem aos homens que foi dado esse ministério. Esse ministério, né, foi dado ao Espírito de Cristo que está em nós. Foi dado a Cristo, né, para que nós pudéssemos, então, trabalhar isso, né? E aí nós podemos evoluir dentro desse capítulo, irmãos, e arrancar aqui, né, arrancar as coisas, né, do Espírito mesmo, né? Depurar aqui para ficar só ouro, né? E nós gostamos de fazer na mesa do Cordeiro aqui. A gente pega o capítulo 13 e põe no fogo, né? Daqui a pouco a gente pega ele de novo, põe no fogo de novo. Sempre estou colocando ele no fogo, né? Colocamos os homens no fogo, colocamos as escrituras no fogo, né? Colocamos todas essas coisas no fogo porque nós queremos um Cristo depurado, né? Nós queremos que o homem desapareça, os anjos vão desaparecer, não é? As profecias vão desaparecer, a ciência vai desaparecer, a fé vai desaparecer, todas essas coisas vão desaparecer, não. Só vai ficar Cristo. Aleluia. Amém. Que maravilha. É isso mesmo. Estamos depurando Cristo para só restar Cristo mesmo. Né?
assumir todas as coisas, todas as profecias, toda a linguagem humana, todo o entendimento humano, toda a falta de compreensão entre as pessoas, toda a falta de vontade de não suportar uns aos outros, né? Em Cristo, tudo é suportado, tudo é entendido, tudo é uma maravilha, né? É isso aí. O amor de Cristo que está no irmão Rodolfo, o amor de Cristo no irmão Marcos, no irmão Valdiza, né? Que está em cada um dos irmãos, esse amor de Cristo é sofredor, irmãos, não é? Quem fala sofre, não é verdade? Essa é a característica do Espírito, é sofredor, é benigno, não é? Isso demora para se irritar, e demora muito, muito, né? Porque ele é benigno, né? Não é invejoso, aqui não temos inveja, o Cristo que está em mim, ninguém aqui fica invejando o outro, eu quero ser igual ao irmão Rodolfo, eu quero ser igual ao irmão Marcos, eu quero ser igual ao irmão fulano. Não, é até bom, né, irmãos, as pessoas desejarem, né, alguma coisa que vem em nós, amém, amém, né? Mas a inveja não é para tomar o lugar um do outro, nesse sentido, né? O amor não trata com leviandade, quer dizer, o Cristo está em mim, está no irmão Rodolfo, não somos levianos, irmão, né? Trata as coisas com banalidade, né? Não, que é irmão fulano, que é irmão ciclano, deixa pra lá, que não sei o quê, não, o que o irmão está falando aí, né? Não tem valor, o que eu estou lá, não é importante. Não, a gente não trata com leviandade, como se a coisa não tivesse valor. Tudo tem valor, tudo que os irmãos falam, por mais simples que seja, tem um grande valor, né? E não se ensoberbece, não é? Cristo que está em nós não tem a soberba, irmão. Nós não queremos tomar o lugar de Cristo, nós queremos que Cristo tome o nosso lugar, né? Então a soberba não faz parte, foi isso que tirou o homem do jardim do Éden. Foi o homem ser liviano, tirou ele do jardim do Éden. A inveja tirou ele do jardim do Éden. A falta de paciência tirou ele do jardim do Éden. Ele não querer sofrer nada, e não ser disciplinado, tirou ele do jardim do Éden, né? A indecência tirou ele do jardim do Éden, né? A irritação, a ponto de matar seu irmão, tirou ele do jardim do Éden, né? Suspeitar mal de Deus, né? Que Deus não ia fazer, que Deus não ia acontecer, e que Deus não era bom, a suspeita tirou ele do jardim do Éden. Então, tudo isso, né? Então, tudo isso que estava no homem, né, irmãos, que formou o diabo, gerou esse homem diabólico, né? Por causa de tudo isso, ele foi obrigado a ser expulso do jardim do Éden, né? Portanto, Cristo que está tratando na mesa, ele está fazendo isso, irmão. Está tirando a ruim suspeita do irmão Marcos, está tirando a irritabilidade do irmão Marcos, né? Ele usa os irmãos, vamos irritar o irmão Marco aí, vamos irritar o irmão Rodolfo, né? Vamos irritar para ver o que acontece. Não é? É verdade, irmãos, né? O Cristo que está em nós, né, faz com que nós percamos o interesse nosso. Podia agora estar assistindo lá o jogo de futebol que está rolando lá, né? Está um maior jogão lá, eu gosto de jogar bola, sempre gostei, né? Estou vendo, escutando na televisão que está no outro quarto, que o jogo está rolando lá, né? Está bacana lá, está acontecendo, né? Mas aqui está melhor. Aqui está melhor. Está melhor, né? No espírito falando. Então eu não vou buscar o meu interesse, né? Vou deixar o jogo para lá e vou ficar aqui. Tá certo? Não se porta com indecência. E aí vai, né, irmãos? É interessante como Deus está tratando conosco. Essa reunião da mesa do Cordeiro, irmãos, é para que o nosso homem mau, né, desapareça, né, e o homem bom, que é Cristo que está em nós, tome esse lugar. Deus fez um lugar para a morada do seu Espírito em nós, para sermos casa de Deus, né, irmãos? Então é bom que essa casa seja varrida, é bom que essa casa seja limpa, tirar teia de aranha, tirar poeira, tirar tudo isso, né? Para que Deus chegue, está tudo arrumadinho, né, irmãos? Ele bate na porta e você abre logo a porta, ele entra e tem uma mesa preparada. Que maravilha, irmãos! Eis que estou à porta e bato.
Já pensou, irmãos, quando ele bate na porta do teu coração? Né? Ele bate na tua porta e você fala, Senhor, eu estou abrindo, pode entrar, tem uma mesa preparada. Que maravilha, né? Deus já mandou o seu Espírito na frente para que você preparasse mesa e para que nós pudéssemos se sentar nessa mesa, preparada por Deus. Lembra que o Senhor falou para os seus discípulos? Vai lá na frente, fala com um homem que está com um cântaro na cabeça, que era coisa de mulher carregar na cabeça cântaro de água, né? Mas tem um homem com um cântaro na cabeça, vai lá, fala com ele, não é, para ele preparar o lugar lá, que ele tem um lugar, não é? Para ele ceder o lugar, preparar o lugar que o Senhor vai se reunir lá. Percebeu no Espírito, irmãos, que é a mesma coisa que ele faz hoje? Ele envia seu Espírito na casa da irmã Valdiza, na casa da irmã Lulu, na casa de todos os irmãos, e fala, vai preparando a casa, arruma a casa, porque eu vou bater na porta, eu vou entrar e vou cear. Irmãos, que nós naquele dia, né, possamos abrir a porta, né, e encarar o Senhor cara a cara e falar, Senhor, senta, né, porque a mesa aqui está preparada, a comida aqui está quente, né? A coisa está boa, os seus filhos estão bem alimentados. Quando o Senhor teve fome, nós demos de comer, demos de beber, não é? Tiramos as prisões, tiramos as algemas, né? Tiramos as condições, vestimos, uns estão mais nus, estão prontinhos, Senhor, pode sentar na mesa, não é? Porque essa é a vontade de Deus, né? Que levamos os filhos de Deus, né? Apresentar eles a Deus aperfeiçoados, né? Isso vai ser um dia glorioso, né, irmãos? E os irmãos vão receber de Deus, né, o louvor, né? Não esperamos louvores do homem, receberemos o perfeito louvor do Senhor, né? Então estejamos preparados, irmãos, porque quando bater a porta, né, e que nós somos enfrentados cara a cara, temos uma mesa, né, irmãos? Uma mesa trabalhada, né? Uma mesa preparada, uma mesa com alimento variado, né, irmãos? Com alimento que teve substância, né? Substância, como diz aqui os caipiras, né? Uma mesa que tem a comida forte mesmo, né? Os irmãos são alimentados, né? Para suportar, estar de pé quando ele aparecer, né? Graças a Deus. Canta, irmãos. Oh, aleluia, irmão, aleluia, que maravilha, nada a acrescentar, né? Tudo já está acrescentado, glória a Deus. Nós falamos isso, né, irmão Rodolfo, porque sabemos que os nossos irmãos, eles estão presos à língua dos homens, né, irmão Rodolfo? Estão presos à língua dos anjos, né? E apesar dessas línguas terem, né, todo um impacto, né, uma presença, uma coisa forte, né? Mas eles estão todos cativos, né? Cativos a isso, sem conhecer realmente o amor de Deus na sua plenitude, né? Então, a gente está preocupado com isso, né? Por isso nós falamos essas coisas, né? Sobe um fogo na gente, que dá um negócio, assim, uma coisa, né, irmãos? A gente... Não é para mostrar nada de nós mesmos, mas é um momento, né, de ver se a gente consegue libertar os irmãos da língua dos homens, né? A bendita língua dos homens, né, irmãos? Que mata, que fere, né? Como disse Tiago, né? É como um leme do navio, né? Um pequeno leme que movimenta todo um enorme navio, né? Só muda um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tira a direção toda, né? O anjo também, com a sua espetacular manifestação, não é? É fogo, é coisa, é tremor, é relâmpago, né? É terremoto, né? Com esse aspecto do anjo aí já deixa o pessoal tudo de joelho, né? Fala, não, isso é Deus, né? A terra tremeu, o sol escureceu, ai Deus, né? E vamos ajoelhar e vamos, né? Pôr a cara no chão, a terra, né? E a gente vê nossos irmãos cativos, né? Dentro desse controle, né? Dessa linguagem que não pode aperfeiçoá-los, né? Câmbio. É verdade, irmãos. Uma sensação tremenda de que são livres quando são escravos. Eles vivem em aquários, né, irmão? Esse é o aquário, né?
falando a língua dos homens e dos anjos, mas não entendendo absolutamente nada do Cristo nosso Senhor. É verdade, irmão Rodolfo, a gente diz isso, né, mano? Não podemos dizer tão absoluto, né, mas na verdade tem uma certa revelação, né, irmão Rodolfo? Existe uma certa revelação, né, mas talvez fosse como Paulo falou, né, irmão Rodolfo? Quando eu era criança eu fazia as coisas de criança, né? Mas, sem dúvida, eu creio que a palavra de Deus esteve, né, no meio dos anjos. A palavra de Deus esteve no meio dos homens e das suas línguas, né? Eu acredito que tem, sem dúvida, né? Mas isso não é o amor na sua plenitude, né? Isso aí é o tempo de criança mesmo, né? É o aio, né? Então a gente sabe que a gente tem que deixar as coisas de criança, né, Rodolfo? Vai chegar a hora que nós temos que deixar, nós temos que encarar a palavra face a face, né? Como nós encaramos aqui, né, Rodolfo? Já pensou lá num sistema, você falar, eu falar, e nós falarmos do jeito que nós falamos com toda a liberdade? Já pensou o que vai acontecer? Jamais, né? Porque a língua dos homens é toda gramaticalmente bem, né? Bem colocadinha. A dos anjos também, né? É toda capítulo, versículo, tudo bonitinho, né? Tudo bem arrumadinho, né? Agora do espírito, né? É uma coisa muito doida, né? É muito, como é que fala? Não é como os homens imaginam, né? Interessante, né? Os homens imaginam a palavra de Deus de um jeito e é de uma outra maneira diferente, né? É interessante, não é, Rodolfo, isso? É loucura para os homens, é isso aí, loucura mesmo, né? Até para nós, em alguns momentos, irmão Marcos, a gente fala, meu Deus, isso é uma loucura, como é que isso sai da gente assim, desse jeito, que a gente não sabe como é que saiu, como é que veio, como é que entrou, como é que saiu. A gente não tem noção disso, né, irmão? Não tem domínio de nada, não tem controle absoluto, nada. Tudo está no domínio do Espírito mesmo. Só a gente chegando mesmo nisso é que a gente percebe essa varonilidade de Cristo, né? A gente percebe a varonilidade dele e a nossa pequenez, né, diante dessas circunstâncias. A gente vê que a gente é menino, que é pequeno, né? Não é menino não, mas pequeno em relação à grandeza de Cristo, né? Menino jamais, mas pequeno, né? Comparado com o nosso Senhor. Por isso é que o ministério dele é muito maior do que o dos homens e o dos anjos, né? O ministério de Cristo, ele é muito superior ao dos anjos, né? Dos quais até nós fazemos parte desse ministério, né? Entre aspas, fazemos parte, sim, com certeza, não só pelo entendimento humano que temos, e que é grande, a gente sabe disso, tanto o senhor na sua área quanto eu na minha, cada um de nós, né, tem um conhecimento humano muito grande, muito profundo, estudamos anos e anos e anos e anos, né? O senhor em engenharia, eu na área militar, na área de administração de empresas também, né? Eu quando saí do quartel, eu estudei isso, né? E essas coisas todas, quer dizer, então, muita coisa, né, irmão? Muita coisa, né? Então, temos realmente conhecimento da língua dos anjos e depois estudamos as escrituras também, sabemos a língua dos anjos, né? Mas Cristo vem e dá uma revelação completamente diferente daquilo que aprendemos, né? E faz isso ser muito superior a todo esse entendimento que até então tínhamos, né? E a tolerarmos, né? Com grande paciência. Mesmo eu, que era uma pessoa assim, extremamente impaciente com as coisas dos outros, intolerante mesmo, me tornei uma pessoa completamente diferente, uma pessoa muito mais mansa, muito mais centrada, né? Muito mais
como é que se diz assim, muito mais tolerante, né, com as coisas de até então, né. Isso é realmente uma reviravolta muito grande na nossa vida, né. Isso realmente é loucura para o homem comum, é loucura mesmo, não tem outra palavra que defina melhor isso, loucura para os homens. Verdade, Rodolfo. Isso aí está acontecendo na vida do irmão, na minha vida, na vida de todos os irmãos. Porque, ó, o verso 8 aqui, o Cristo nunca falha. Interessante, né? O Cristo está no Morro Rodolfo, não falha. Olha que interessante. Não falha no quê? No que ele vai realizar, entendeu? Quer dizer, a palavra de Cristo nunca falha. Verso 8. Havendo profecia, serão aniquiladas. Observou? As profecias existem, mas serão aniquiladas. As profecias serão aniquiladas. Havendo línguas, as línguas se cessarão. Elas cessarão. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo, que está no Morro Rodolfo, vai crescendo, a ponto de abolir, olha só, irmãos, de aniquilar a profecia, de aniquilar as línguas, né? De aniquilar a ciência. Havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Olha aí, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas conhecer e profetizar ainda está no lado humano, né? Mas observa, havendo Cristo que nunca falha, essas coisas terminam. Então, esse em parte conhecer, em parte profetizar, também está desaparecendo. Está desaparecendo esse conhecimento e essa profecia, porque a gente tem Cristo, né, em parte profética, em parte de conhecimento, mas isso está saindo e tornando uma experiência de vida. É interessante quando o conhecimento e a profecia, elas se transformam em vida, vitalidade. Interessante, né? O amor nunca falha. Quer dizer, Cristo que está em nós, irmãos, ele nunca falha. Por isso, ele vai deixando de ser profético e sendo realidade. Ele vai deixando de ser conhecimento e vai sendo conhecido mesmo. Né? Quer dizer, é cara a cara mesmo. É interessante, irmão. As coisas vão sendo aniquiladas. É interessante. Por exemplo, as escrituras para nós eram o nosso dia a dia, a gente não vivia sem ela. É como se fosse uma muleta, né? Tá naquela muleta o dia inteiro, né? Hoje não, você já pega a muleta e já está sem ela, né? E se precisar usar ela para dar uma muletada na cabeça de alguém, ou usar ela para alguma outra finalidade, a gente usa, não tem problema, né? As línguas também que já cessamos, se a gente precisar usar ela, a gente vai e usa ela a favor, né, de alguém, né? Mas vão cessando, elas vão cessando, né? Os recursos humanos, né? O irmão Rodolfo no Marcos, como o Rodolfo acabou de dizer, né? Um Rodolfo vai se rendendo, né? Quem era aquele Rodolfo e quem é o Rodolfo de hoje, né? Ele vai sendo rendido, né? A gente vai sendo rendido pelo Cristo que está sendo em nós, né? A gente que não era sofredor, agora a gente suporta um tapa na cara. Por isso, né, Rodolfo? Por isso que... Não foi por isso que o Senhor Jesus disse... irmão até poderia falar, hein, irmão Rodolfo? Por que ele disse? Dá um tapa na tua cara, você tem que virar o rosto e deixar dar outro tapa na cara. O que quer dizer isso? Câmbio. Isso é suportar, né? Isso é amar o inimigo, né, irmão? Porque a pessoa que dá uma bolacha na cara da gente, a gente tem imediatamente aquela pessoa como inimigo, mesmo o melhor dos amigos, né? No momento em que a gente é esbofeteado, né? Nós nos antagonizamos ao ponto de olhá-lo como inimigo, falando a língua dos homens, não é verdade? É bem assim que acontece. Sempre foi assim comigo, pelo menos, no que tange a meu amadurecimento humano, meu conhecimento humano, sempre foi assim, né? Enquanto estava na época do diálogo, né? Da conversa, né? Nesse ambiente, estava tudo bem. A gente ainda tinha, assim, algum esclarecimento, alguma tolerância, né?
por mais aborrecido que a pessoa até ficasse com relação àquilo que o outro dizia e se antagonizava com aquilo que dizíamos, né? Ainda estava no universo da tolerância. Mas na hora que a pessoa extrapolava isso e nos, vamos dizer assim, nos esbofeteava, né? De alguma maneira, podia até não ser fisicamente, né? Mas até fisicamente mesmo, aí se tornou nosso inimigo, né, irmão? Aí virou inimigo porque se antagonizou diretamente conosco. Hoje como nós somos antagonizados no espírito, né? E vemos isso com excelentes olhos, né? A gente vê as perguntas dos irmãos, aquelas bem cabeludas mesmo, né? Que vêm para nós, né? E a gente tem total paciência, né? Com aquilo, né? Às vezes não muito em casa, eu confesso, às vezes em casa eu não tenho tanta paciência, às vezes, para esperar com a Luciene, e eles também não têm assim muito comigo, mas aos poucos a gente até dentro de casa vai mudando isso, né? Vai ganhando essa paciência, porque Cristo vai conquistando o lugar dele dentro de nós, né? E vai mudando isso. E eu confesso que antes era assim, a gente tinha muita paciência com os de fora, mas quase nenhuma com os de dentro, né? Hoje já existe uma tolerância muito maior com relação aos que estão de dentro. E os de fora, então, nem se fala, né? Os de fora a gente já tinha mesmo. Mas agora essa paciência com os de dentro aumentou. E é por isso que muitas das vezes a gente via ali na igreja, né, a pessoa falava assim, mas o sujeito na rua ele é uma maravilha, é uma benção, mas dentro de casa bate nos filhos, é brabo que dói, né? E muitos de nós éramos assim. Eu posso confessar da minha parte que eu tinha muito disso, né? Que eu era muito intolerante, né? Eu fui casado 4 vezes, quer dizer, então imagina isso, né? Antes de me converter, só me converti, já estava na terceira esposa, vamos dizer assim. É que eu comecei um processo de conversão. E aí separei, ainda assim eu separei, né? E vim me encontrar com a Lu, né? Já o 4º casamento, vamos dizer assim. Quer dizer, então, bota intolerância nisso, né, irmão? E falta de sabedoria também, né? E falta daquele amor de Deus verdadeiro, né? Porque só tinha o amor dos homens, né? Que é aquele amor interessado, aquele amor que só via o lado mais assim, carnal, né? E hoje não, hoje tem tudo isso e muito mais, né? Então é fantástico isso. É mesmo, Rodolfo, é verdade, acontece com todos nós mesmo, né? Passamos por tudo isso. Interessante aqui no verso 11 também, né, Rodolfo? Quando eu era menino, eu falava como menino. Interessante, né? O homem, quando ele fala, é um menino falando. Os anjos, quando falam, é um menino falando. Olha que interessante, né? Que interessante, irmão. Um menino falando. Como é que pode uma coisa? Um menino falando. Olha só. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia-me como menino e discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, olha aí, acabei com as coisas de menino. Que coisa, né, irmão? Interessante, né? As coisas de menino. Interessante, irmãos. Como é que nós temos que avançar, né, para chegar à maturidade mesmo, né, Rodolfo? Chegar à maturidade, né? E Cristo em nós, né, por todas as experiências do sofrimento, né, da benignidade, né, de não se ensoberbecer, e vai por diante, de não se irritar, de não buscar seus próprios interesses, de não folgar com a injustiça, né, mas folgar com a verdade, né, a crer, né, sempre que o Senhor tudo pode, né, sempre esperar em Cristo, né, mesmo que parece que está tardando, suportar, né, apesar que parece que o negócio não tem fim, né, mas, né, deixamos de ser menino,
por todas essas qualidades, né? São as qualidades de Cristo que normalmente as pessoas não querem, né, Rodolfo? Essas qualidades, né? Qualidade para ser homem tem que ser... Que qualidade, né, não? Ser sofredor, acreditar em tudo, esperar em tudo, suportar tudo, né? Não se portar com indecência, não buscar seus interesses, não se irritar, não se peitar mal, não ser liviano, não ser soberbo, né? Ser benigno, não invejar, né? Ah, mas que qualidade de Cristo, né? Umas coisas que os homens não buscam isso como qualidade. Interessante, né, mano? E todo mundo busca o seu próprio interesse, todo mundo, né? Então, ao contrário, né? Então, as qualidades que formam Cristo em nós, né? São qualidades que são desprezadas pelos homens, né? Interessante, né? São desprezadas pelos homens. Porque quem é que não busca seu interesse próprio, né? Quem é que não se irrita se você chegar e pisar no dedão dele? Quem é que não suspeita mal se você chegar lá e falar, olha, irmãos, olha, isso aqui, aquilo lá, né? Aí já, né? Não, aí já fulano, é por causa disso, daquilo. Não é? Quem é que não folga com a injustiça, né? Se tiver uma chance de ser beneficiado, ele vai lá e, né? E aproveita, né? Interessante, né? As qualidades que vão formar o caráter de Cristo são qualidades que os homens rejeitam, né? Que os homens não querem, né? Por isso que eles dizem, eu não quero ser pego para ser Cristo, não. Né? Você quer me pegar para Cristo? Que negócio é esse? Não é, irmão? E é o que Deus quer. Deus quer pegar o homem para Cristo. E as pessoas não querem ser pegas para Cristo, porque sabem que as qualidades que vão formar Cristo são qualidades diferentes, né? Interessante aqui, né? Diferentes do amor de Deus, né? Que é esse capítulo 3 aqui, não é, irmão Rodolfo? São qualidades que... Quem é que quer essas qualidades, hein, irmão Rodolfo? Quem é que quer essas qualidades? Não é interessante? Acho que é por isso que todo mundo corre, não é, irmão Rodolfo? Câmbio. Marcos, mas eu vejo, sabe, que quando a gente diz que Paulo falava de as coisas de menino, e agia como menino, e essa coisa toda, eu percebo o quanto o ser humano age como menino, né, irmão Marcos? A gente vê as atitudes de criança, né, em adultos, às vezes até mais velhos do que nós, né? A própria mídia incentiva essa meninice do homem, né? A gente vê as pessoas jogando as coisas, batendo com as coisas, né? Às vezes o cara está irritado com alguma coisa, está falando no celular, zune o celular na parede, né? Chuta os móveis, né? Chuta as coisas, as pessoas, quer dizer, isso é uma atitude, não é uma atitude de raiva, isso é uma atitude infantil, de uma criança rebelde. Eu estudei isso, sabe, irmão Marcos? Eu estudei isso quando eu fiz análise transacional, que é uma área da psicologia que eu estudei bastante. E a criança rebelde, exatamente isso. As pessoas têm atitudes infantis o tempo todo, irmão Marcos. Poucas são aquelas que se mantêm no adulto. E o adulto aí, no caso, é Cristo. Porque ele é a vigilância completa. Ele tem senhorio das coisas e das situações. Ele está acima das circunstâncias. Esse é o adulto. Eu hoje compreendo isso quando vejo a análise transacional. Eu falo, pô, esse negócio de análise transacional é de Deus, né? E a gente tem aquela criança livre dentro de nós. O que é criança livre? É aquela alegria de estarmos, né, fazendo as coisas maravilhosas dessa vida. Ou seja, quando Cristo toma conta de nós de uma maneira assim, tão maravilhosa, né, tão especial, né, nós estamos ali no Éden, né? E o Éden é a alegria de conviver com os nossos queridos, com os nossos amigos,
com a nossa família, né, com os nossos irmãos, curtir as coisas que a gente até então ficava cheio de obrigações, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, não. Eu tenho é que ser feliz com os meus, com aqueles que Deus me permitiu estar junto com eles, então a gente tem que ser feliz com eles. E quando passa algum outro no caminho, junto a gente também procura ser feliz com esses, né? E isso é uma criança livre, né? É uma criança alegre, isso faz parte, né? Essa é a alegria do Senhor, que é a nossa força, né? Eu vejo assim, né? E já, por exemplo, um pai repressor, né? Uma coisa assim, já é uma atitude de correção das pessoas, né? Quando muitas das vezes nós somos obrigados a corrigir os nossos irmãos nos descaminhos que eles buscam, né? Eles vão em determinados descaminhos que a gente tem que intervir e tem que corrigir, para que não prossigam indo pelo caminho do mal, né? Mostrar Cristo para eles, mostrar o novo nascimento, né? Puxar as pessoas para o caminho, né? Tentar puxar elas para cá. Isso é uma correção de rumo, é uma admoestação, é uma advertência, né? Então, isso faz parte do pai repressor, vamos dizer assim, do pai corretor, né? Então, é isso aí, né? E a criança submissa são aqueles que estão dentro da religião, né, irmão? E que se comportam submissamente a uma ordem vinda dos seus, entre aspas, pais, né? Pais repressores, mas repressores no sentido do mal, né? E não um pai repressor no sentido do bem, né? É um pai repressor, um pai maligno, né? É um pai maligno. Na verdade, os filhos submissos estão enquadrados no pai maligno, né? Que é o diabo que opera dentro desse mundo. Que existem, entre aspas, dois pais, né? O pai que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o pai que é o diabo, né? Que é o pai desse mundo aí, né? Que é o principal desse mundo, né? Então a gente vê a análise transacional, que eu acabei de dar uma pequena palavra acerca disso, né? Falando a língua dos homens, eu também falei a língua dos anjos e falei o Espírito de Cristo, né? Eu vejo muito mais o Espírito de Cristo na análise transacional do que eu via antes, né? Maravilha isso. Verdade, irmão Rodolfo. Ainda podemos dizer também, irmão Rodolfo, no sentido do espírito, né? Quando eu era menino, eu falava como um menino. Uma das coisas que quer dizer isso é o seguinte: nós falávamos com o menino e agia como menino quando a gente fala assim, as escrituras diz, Paulo diz, né? João diz, e Jesus disse, né? E tal, toda isso é meninice. Por quê? Porque o menino, ele não tem opinião própria formada, né? Ele não tem domínio ainda sobre o seu próprio entendimento. Então, ele está se baseando no entendimento do outro, de certa forma, né? Ele fala, a Escritura diz, Paulo diz, e você, o que é que diz? Você não tem opinião própria, você não tem a mentalidade formada. Então, isso é discorrer como um menino, é usar o alheio, né? Usar o alheio sem em si mesmo ter uma referência própria no espírito, né? Então ele depende de outro, né? O menino depende da mão de outros pais, né? Paulo diz, né? Eu fui pai na fé muito de vocês, né? E num sentido espiritual, claro, né? Mas ser menino, né? Falar como menino era o que nós fazíamos e eles continuam fazendo, né? Discorrendo como menino, né? Por quê? Porque se você tirar a Bíblia dele, acabou a pregação. E agora? O que você fala? Agora acabou. Agora você não sabe falar mais nada. Por quê? Ele não tem no espírito formado, né, ainda a sua mentalidade para ser adulto. Mas Paulo disse, logo que eu cheguei a ser homem, né, eu acabei com as coisas de menino. Né? Nós realmente temos que combater essa meninice, não é, Rodolfo? Temos que combater a meninice mesmo, né? Fala, não, isso é coisa de menino mesmo,
e com razão nós vamos falar, explicar para ele, porque ele vai chegar à maturidade. Agora manter os irmãos na condição de menino é uma coisa terrível, né? Porque Paulo diz assim, porque agora vemos por espelho em enigma. Ele está falando da condição de menino, ele está falando da condição de não ter o espírito de revelação. Então, ele vê em espelho em enigma. Então, veremos face a face. Porque agora eu conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Então, observa que ele está querendo dizer o que exatamente? Cristo não pode ser uma figura enigmática para nós, né? Ele é um enigma para a criança, né? É um enigma para a criança. Mas quando se torna adulto, né, o enigma tem que sair. O enigma tem que sair, a parábola tem que ser interpretada, o espírito tem que ser realidade, sabe? O homem tem que ser formado, né? A mente tem que estar formada, né? Tem que se estabelecer os lugares celestiais, tem que se assentar nos lugares celestiais, né? Não pode ficar no espelho, né? Então isso não pode ser enigmático, até quando? Né? Então por isso nós lutamos, para sair do enigma, né? Para sair do espelho e ter a condição de encará-lo face a face. Para que naquele dia, né, a gente não possa dizer, não conheço. É interessante. Ele diz, eu não te conheço, né? Agora pergunta, e você conhece ele? Será que se você vê ele face a face, você vai conhecê-lo? Entende isso? Vai conhecê-lo ou você vai ainda ser, ele vai ser enigmático, como é um espelho, né? Um espelho mostra o enigma porque é apenas uma imagem refletida, né? Não é uma realidade de vida. A pessoa não sabe o que está sendo refletido, né? Então, esse é o ponto interessante, né? Ver face a face. Essa é a pergunta. Se o Senhor aparecer face a face, eu estou perguntando para mim e para todos os irmãos, ok? Quando o Senhor aparecer face a face, você vai conhecê-lo? Se ele aparecer face a face, sem te falar nada, você vai saber que é ele? Como, por exemplo, Pedro, que estava no barco, falou, é ele. Inclusive, ele estava nu, né? E ele deu um mergulho no mar, né? Com vergonha, tá? Porque ele estava sem roupa nenhuma, né? Mas ele falou, é o Senhor. Outro fala, não, é um fantasma, né? E Pedro falou, não, é o Senhor. Mostrou que o conhecia. Interessante, né, irmão Rodolfo? Às vezes a pessoa está vendo Cristo e pode interpretar como um fantasma, não é? Pode interpretar um outro homem qualquer, pode interpretar como, estou vendo um anjo, né? E aí por diante, né? Ele não conhece por inteiro, ele fica nas partes, né? Então eu conhecerei como eu sou conhecido. Quer dizer, o irmão Rodolfo conhece quem é o Rodolfo. O Marcos conhece quem é o Marcos. Nós conhecemos a gente bem, né? De certa forma, né? Até de vez em quando a gente fala, puxa, parece que nem eu mesmo conheço a mim mesmo. Não sabia desse lado, não sabia dessa coisa, na verdade. Mas Cristo quer ser conhecido, né, como nós conhecemos a nós mesmos. Olha que ponto, né, irmão? Que ponto nós vamos chegar, né? Quando chegou nesse ponto aí, né, irmãos, é o fim, né? É o fim, né? Então, entre a fé, entre a esperança, né? Entre tudo isso, né? O maior disso é o Cristo em nós. Não tem outra coisa, né? Fé, esperança, tudo isso, né, se torna em Cristo cumprida, né? Quando essa maioridade chega. Então, todo o nosso esforço, na verdade, é para que os irmãos cheguem na maioridade. Não tem outra explicação, né, irmão Rodolfo? O nosso trabalho é ajudar os outros irmãos, né, que ainda são meninos ou estão em crescimento, precisam de comer, de beber, de libertação, né? Precisam de tudo isso para sair da condição enigmática, né? Porque quando ele fala do Cristo que está mesmo já em você, ele não sabe, ainda não consegue falar, né? Porque ainda é enigmático para ele, né? Até olhar as escrituras, né? Que é um espelho, né?
a lei é um espelho, os anjos são um espelho. Esses espelhos, né, são figuras enigmáticas mesmo de Cristo, né? E Cristo não pode ser mais enigmático, né? Quando eu estou dizendo não pode ser mais, pela oportunidade que Ele nos dá de ter uma mesa tão boa, né? Aonde Ele se senta conosco, né? E cara a cara, né, irmãos? Nós temos uma comunhão, né? Uma comunhão cara a cara para a gente conhecê-lo, né? E essa é a vontade de Deus, né, irmãos? Que Ele seja conhecido. Deus nos deu o seu Espírito exatamente, que é o Espírito de revelação, para podê-lo conhecê-lo na sua medida, na sua profundidade de Cristo, né? Para que nós também naquele dia sejamos um, entendeu? Para que o mundo conheça então o testemunho que há em nós, né? Qual é o testemunho que há em nós? Quem vê a Cristo está vendo o Rodolfo. Quem vê o Rodolfo está vendo Cristo. Naquele dia vai ser um, entendeu? Vai ser um, né? E isso para nós, né, não pode ser enigma, né? Vai se tornando realidade, realidade e realidade, né? Então, acabei com as coisas de menino, né? Muita gente não quer deixar as coisas de menino. Quer brincar de boneca, quer brincar de carrinho, né? Quer continuar a brincar de igreja, né? Vamos brincar de igreja, brincar de essas coisas, fazer oração, brincar de abençoar as pessoas, vamos brincar de Deus, vamos brincar de fazer culto, né? Ah, não, isso aqui é muito bom e tal, né? Precisa acabar com as coisas de menino, né? Precisa sair da frente do espelho e vai dizer, ai, será que é isso, será que é aquilo? Ai, será que meu cabelo está arrumado, não está? Minha roupa, não sei que está branca, ou está vermelha, ou está azul, né? Mas precisa ficar no espelho para ficar olhando, né? Não, tem que sair do espelho, tem que sair do enigma, né? Tem que sair da meninice, né? E ir para a perfeição, né? Essa é a vontade de Deus e esse é o nosso trabalho no Espírito, né, irmãos? Câmbio. Porque se tirar a Bíblia, eu só ando um pouquinho, não ando muito. Mas eu acredito que cada um tem mais. Já tá, aquele que está no reino há mais tempo, né? Ele já é um diferenciado para aquele que está chegando, né? Eu sem a Bíblia eu ainda falo de Cristo até um determinado momento, né? Mas ainda não estou com esse Cristo formado todo ainda não, mas chego lá, né? Acho que eu estou no lugar certo, ouvindo os irmãos, e chego lá, mas foi muito bom, tem alguns áudios aqui ainda que eu não ouvi, e não deixo de não ouvir, assim que os irmãos cessar aí, eu escuto eles todo ainda hoje, não só uma vez, hein? 2, 3 vezes, porque trabalho e fico se remoendo ali, entendendo, mas é benção, é benção, é benção. Você vê que eu hoje falei as coisas de menino, chamei até Rodolfo de canela de fogo pentecostal, né? É coisa de menino. Que isso, é assim mesmo. A gente vai tendo o diferencial aos poucos, é assim mesmo, João, é normal. Estou rindo aqui também, né? Mas, irmão Didico, é isso mesmo. Deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. Olha aí, dos tais é o reino. Quer dizer, o reino é formado, né, pelas criancinhas mesmo, né? Então, Deus, o Cristo em nós, nós amamos as crianças, né? E gostamos de brincar também com as crianças, né? E de participar do sorriso da criança, porque a criança, ela fala, pensa que ela faz a coisa errada e dá risada, né? Ô, canela de fogo, a gente sorri, a gente entende, né? A gente está entendendo e a gente entra na brincadeira mesmo, né? Porque é muito bom, né, ter criança em casa. Os irmãos têm criança, é muito legal, né, irmãos? Assim, o espírito também é muito bacana, né, na mesa ter as crianças, né? É muito maravilhoso, é muito bom, né? As crianças é legal, a gente sorri, a gente brinca junto, né? Mas sabe que um dia as crianças se tornarão adultos, né? E a gente acaba deixando de ser pai, né? Porque ela vai se casar, né? E a gente, né?
vai cumprir o nosso trabalho, né? De levar ela à maioridade, né? Mas é muito legal, Didico. A gente, o irmão tem toda a liberdade de brincar aí, é muito legal, viu? Eu acho isso bom. É só labareda, irmão Marcos, labareda de fogo, mas hoje foi um profundo a mesa do Cordeiro, viu? Foi benção, muita benção, muita benção. É isso aí, toda sorte de bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais em Cristo, né? Estamos aí, só vivendo elas. Amém. Quero encerrar aí da minha parte, irmãos, e dizer aquele versículo muito bonito das Escrituras, irmão Didico, irmãos, né, diz: há um rio, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio que sai lá do trono de Deus, né? Cujas correntes desse rio, né? A correnteza desse rio alegra a cidade de Deus. E nós estamos plantados junto a esse rio de água viva, né, irmãos? E é uma alegria mesmo, né? E isso é Cristo, né, irmãos? É alegria no nosso espírito. Se não houver essa alegria, não tem vida, né, irmãos? Vida realmente traz alegria, né? Quem vive está alegre, né? E essa alegria no mundo não tem, irmãos. Não tem, né? A gente não acha em outro lugar essa alegria, né? A não ser em Cristo mesmo, né? Então eu queria deixar esse verso muito bonito, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É um versículo profético que a gente sabe interpretar, né, irmãos, que o rio é o Espírito de Deus, né, que flui em nós, né, e sai do trono de Deus, né, olha só, sai do trono de Deus, né, o trono de Deus, né, é o coração, é a vida de Deus, né, é o centro, o poder, né, da onde emana todas as coisas, né, um rio, né, que alegra a cidade, né, que maravilha, né, irmãos, queria deixar esse verso bonito aí pra gente, pra mim fechar da minha parte, eu não sei os irmãos, eu estou satisfeito por aqui, né? E os irmãos quiserem falar, outros irmãos também, né? Estejam à vontade. Amém, irmãos? Graça e paz. Ih, rapaz, o trem hoje foi bom demais. Bom demais, fechou com chave de ouro, hein? Chave de ouro, hein? Bem fechado, hein? Pra mim, basta, hein? Eu vou só repassar aqui e a bênção. Né? Paz e graça para todos os irmãos. Uma boa noite, irmão Rodolfo, irmão Marcos. E os demais irmãos que estão por aí nos ouvindo. Eu quero dizer que eu saí saciado. Saciado? Jesus disse, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, né? Só que é o seguinte, parece que a gente bebe e não mata, que a gente fica querendo beber mais. Mas é bênção. Vamos deixar para amanhã. Terminar de beber água. Maravilha, irmão Djalma. Vamos beber água, vamos entrar nesse rio, né, irmão Djalma? Vamos nadar no rio, vamos dar braçada, mergulhar, né? Vamos aproveitar mesmo, né? Boiar, deixar as correntes do Espírito nos levar. Vamos embora. Um ótimo trabalho aí pro irmão aí, e todos os irmãos aí que estão na gravação, estão ouvindo, né? Que Cristo, né, possa dar bastante para os irmãos possam repartir o que recebeu, né? E assim, ser bênção, como diz o irmão Didico, né? Bênção, né? E é isso mesmo. Como Deus disse a Abraão, sê tu, Abraão, uma bênção, né? Nós somos a bênção de Deus, né? Nós somos a bênção. Que maravilha. Graças a Deus. Ótimo trabalho aí, Djalma, aí no seu trabalho de vigilância aí, né? Cristo, né, te guarda e defende. Está conosco, que tem propósito aí na vida do irmão, na nossa vida, né? E nós vamos repartir isso daí, porque a terra está passando por um período de grande fome, né? Como o Senhor Jesus disse, né? Virá um tempo de grande fome sobre a terra, né? E já chegou, né, irmãos? Graça e paz. Graça e paz seja com todos, amém?